Boa noite, telespectador, boa noite, telespectadora. Está no ar o programa TV Com Debate, que hoje, terça-feira, 10 de novembro, vai continuar falando sobre a falta de segurança, sobre a insegurança na nossa região. Hoje a gente vai receber a presença, já estamos, aliás, com a presença do nosso convidado, o advogado criminalista Anderson Real, e, completando a nossa bancada, o nosso comentarista de hoje, Nelson Rodrigues. Doutor Anderson, muito obrigado pela presença. Doutor Anderson, que é advogado criminalista. Então, hoje, com um conhecedor profundo da matéria, eu queria abrir o nosso programa perguntando para você, você se sente vivendo numa região segura? Nossa região está segura, na sua opinião? Boa noite. Boa noite, Guto. Eu agradeço o convite, estou sempre à disposição. Boa noite, telespectadores. Eu acho que a segurança pública hoje, na região especificamente, passa por um problema sério. Eu acredito que, recentemente, pelos crimes que estão sendo cometidos aqui na Baixada Santista, em especial, nós estamos passando por um problema institucional. Inicialmente, por problemas entre as polícias de localização, falta de um policiamento um pouco mais ostensivo e também o material humano, que é muito escasso aqui na nossa Baixada, falta em material específico para os policiais. Então nós temos uma série de condições que também tem que ser avaliadas em conjunto, porque não só ficar naquela balela de que os policiais não estão fazendo o trabalho correto, que não é verdade. Falta, às vezes, um investimento do Estado, uma presença maior do Estado, uma forma de um investimento mais na investigação do crime e também no policial ostensivo. Só para lembrar o nosso telespectador, nas últimas semanas nós tivemos aí crimes bárbaros na nossa região. O dentista, o Danilo Facina, que foi assassinado em Praia Grande com 2 tiros na cabeça. O menino, o japonês, que foi assassinado em frente a um ponto de ônibus na Francisco Glicério. Nós já vamos passar o nome dele, a produção já vai me passar. E do ataque do estuprador a uma adolescente de 17 anos e uma menina de 10 anos, uma no Macuca e outra na Aparecida. Então, Nelson Rodrigues, eu queria saber a sua opinião a respeito da segurança, se você também concorda com o Dr. Anderson em relação ao que ele falou. Polícia mal aparelhada, falta policial, como é que você analisa a nossa insegurança pública? Boa noite, Guto. Prazer enorme estar mais uma vez aqui com você. Boa noite, Dr. Anderson. Boa noite. Boa noite, o telespectador da TV Com. Olha, Guto, e ainda tem mais uma questão que nós fomos premiados recentemente com um arrastão na praia. Um arrastão na praia. Bem lembrado. Né? Um arrastão que pegou... Chegou na praia, chegou no cartão postal da cidade. Exatamente. Olha, eu acho que na fala do Dr. Anderson, com toda razão, eu acho assim, a gente vê o governador, e aí a crítica é no sentido colaborativo, né? Trazer e inaugurar muitos carros de polícia, né? Faz aquele palanque para anunciar que comprou dezenas e dezenas de carros de polícia, como se o carro de polícia fosse a única coisa que fosse necessária para que o combate ao crime seja eficaz. Eu acho que o Dr. Anderson colocou com bastante propriedade, a infraestrutura para combater o crime tem que ser uma coisa muito mais ampla, né? E eu vejo, particularmente como cidadão, que a polícia tem que ser também preventiva. Então, a Polícia Civil, por exemplo, eu acho que ela está muito mal aparelhada, porque tem que ser uma polícia investigativa, não sei se o Dr. Anderson concorda sobre isso, e a gente não tem uma investigação porque a Polícia Civil parece que não tem o mesmo tratamento da Polícia Militar, hoje do governo estadual, né? É o que eu vejo no dia a dia. Não sei se é exatamente isso ou não. Mas o que me parece, como cidadão, é que o tratamento é diferenciado. Então, a Polícia Civil hoje, que é aquela polícia que deveria estar combatendo o crime, investigando para poder prender, né? Porque o policial militar, ele prende, leva para o distrito, para o delegado, que é a autoridade da circunscrição, né? Onde ele está, e a partir daí, a polícia judiciária é que cuida do caso, não é isso? Então, essa polícia judiciária, que devia estar investigando os crimes para poder atender à prisão de um marginal, e a gente viu em São Paulo recentemente um marginal que matou várias pessoas, estrupou
matou várias pessoas e enterrava na própria casa, na própria residência ele enterrava as pessoas, né? Que é alguém que já tinha passado, né? Já tinha passagem por polícia, mas que assassinou várias pessoas e estava solto, prejudicando toda a sociedade. Então eu acho que precisa realmente de investimento. Será que investimento eu acho que eu concordo com vocês, mas, por exemplo, o modelo de polícias hoje, vocês acham que é o mais correto para se combater o crime? Por exemplo, nos Estados Unidos, a polícia é municipal. O policial mora na cidade e trabalha dentro da cidade. Então você aí já tem uma questão de locomoção, você não gasta tanto, essa pessoa não vai gastar tanto para ir ao trabalho. Daria certo, por exemplo, uma polícia municipal aqui, doutor Anderson, no Brasil? Então, nós temos a Guarda Municipal, que tem as funções diferentes, mas está bem próximo, auxiliando tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil. Aqui em Santos, nós estamos armando essa Guarda Municipal também. Essa Guarda Municipal, em várias outras cidades também, já encontra-se armada. Então, o papel da Guarda Municipal vem se aproximando com a Guarda Municipal, que é lá dos Estados Unidos também. Agora, é evidente que as funções são totalmente distintas, e aqui eu quero só registrar todos esses casos que foram citados aqui, que ocorreram aqui na Baixada Santista, em especial o arrastão e o estuprador que foi recentemente preso, o excelente papel da Polícia Civil na investigação, em que pese o parco material que é recebido pela Polícia Civil. E é verdade, Nelson, o tratamento do governo do Estado com a Polícia Militar e a Polícia Civil é totalmente diferente. Eu não sei porquê, mas infelizmente é o que é constatado. Então, o investimento dado à Polícia Civil é muito menor do que à Polícia Militar. E o papel é fundamental da Polícia Civil porque é uma polícia investigativa, ela que vai desvendar o crime. O papel da Polícia Militar, que não é de sua menos importância, mas também é o papel preventivo, que também é importante. Mas nesses casos de polícia municipal, é importante também porque é uma proximidade maior com a sociedade, uma proximidade maior com aquela população que ele também vive. Então, muitas vezes, ele vai sentir na pele todo aquele pretexto criminal, tudo o que ocorre, vai conhecer quem é o seu vizinho, qual que é a malandragem que circunda ali a região. Então, é uma saída também. Mas eu acredito que os policiais militares podem fazer também esse papel preventivo nos próprios bairros, no próprio local onde mora. Obviamente que a gente também tem que ver a realidade do nosso Brasil. Tá? Muitas vezes os policiais militares, eles têm que se esconder do local onde mora. Não saem fardados, não voltam fardados para casa. Tem uma série de circunstâncias porque corre risco de vida. Então são essas circunstâncias boas lá fora que a gente tem que trazer aqui para dentro, guardadas as proporções. Porque lá fora o policial ele é respeitado. No exterior, em países em que se valorizam os agentes públicos de segurança, são respeitados, são temidos. É lógico que sempre vai haver alguém que tenha uma rixa contra algum policial e que possa, eventualmente, tentar uma vingança, alguma coisa assim. Mas, tanto que nos Estados Unidos, quando você mata um policial, é um crime federal e a pena é pesadíssima. O tratamento penal é diferente. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, infelizmente, o fato de alguém praticar um homicídio contra o policial, ele não se torna um homicídio crime hediondo, ele não tem uma causa de aumento de pena, é um tratamento comum. O que é que está sendo pleiteado, tem até um projeto de lei de um deputado querendo tornar crime hediondo, um crime quando a vítima é policial militar. Então, nós temos uma série de circunstâncias que podem, né, não resolver, mas pelo menos deixar um tratamento penal um pouco mais grave nesses casos. Mas eu quero alertar também que a lei por si só, ela não faz milagre. Não é o fato de editar leis. No Brasil nós temos inúmeras leis, tratando de inúmeros casos. E não é só isso que vai resolver. Muito pelo contrário. Tem que haver um investimento do Estado, da administração, tem que haver um planejamento conjunto para que essas ações não fiquem unitárias, não fiquem sozinhas. Então tem que haver esse planejamento integrado, para que a população veja o resultado e sinta na pele essa sensação de segurança que hoje, infelizmente, nós não estamos sentindo. A produção me informa aqui o nome do estudante japonês Luan Oshiro, que foi assassinado num ponto de ônibus ali na Avenida Francisco Glicério, depois que entregou o celular para o criminoso. Nelson Rodrigues, você acha que unificando as polícias, nós poderemos ter uma polícia mais forte?
ou não? Você acha que... Eu acho que é uma experiência que a gente deveria ser mais discutida, porque eu não vejo demérito nenhum na fusão das duas polícias, né? A gente vê que ao longo do tempo criou-se uma cultura, e a gente viu até em greves nas ruas em São Paulo, confronto entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Esse confronto existe porque existe um tratamento desigual. E, na verdade, a polícia deveria ser uma polícia civil. Polícia Militar é a polícia do Exército, né? Essa é a Polícia Militar, deveria ser, Polícia do Exército. Nós recebemos essa herança ainda da ditadura militar, no governo militar, que implantou a antiga Força Pública. Exatamente. Que aí virou um braço militar e um braço civil para se investigar os crimes. Pois é, então, se nós tivéssemos uma polícia unificada, evidente que quem está na rua podia usar uniforme, né? E quem está na investigação usar uma roupa civil. Por motivos né? óbvios. Por motivos absolutamente óbvios. Mas integrada, para falar a mesma língua, ter a mesma condição salarial. Com a mesma patente, né? A mesma patente, a mesma estrutura financeira, a mesma estrutura de trabalho, enfim. A gente poder, mas criou-se uma cultura de antagonismo entre as duas polícias. Então isso acaba atrasando e atrapalhando a própria condução dos limites da criminalidade, né? Porque um fica jogando com o outro. O grande problema... Qual é a responsabilidade de um e de outro? Elas estão definidas, mas por muitas vezes elas não se contemplam. E a população acaba sendo prejudicada. É a briga entre o rochedo e o mar, e a população está no meio. É o marisco, né? Mas as próprias polícias, os comandantes desses policiais, tanto da militar e civil, o sistema da militar e civil são diferentes, são antagônicos por si só. Então seria diferente uma fusão. Talvez a criação de um sistema único de polícia novo para colocar esses policiais que hoje estão aí. Mas tentar unificar as polícias com um sistema militar e um sistema civil, difícil. Porque o primeiro conflito é saber qual vai ser submetida a qual, né? Se o investigador vai passar a ser, vai ter uma patente militar, né? A equivalente patente militar dentro da Polícia Militar, ao mesmo tempo que o comandante militar, como é que vai ter a mesma denominação administrativa na Polícia Civil, né? E aí o diretor da Polícia Civil vai ser mais importante que o comandante-geral da Polícia Militar, ou vice-versa. Então já começa... A briga de egos, né? Exatamente. Eu acho que é assim, o que a gente tem que discutir é o interesse do país, é o interesse da população, o interesse da sociedade, que tem que estar acima das questões corporativas, né? Na verdade, ninguém quer prejudicar nenhuma carreira, nenhuma atividade, nada disso. No meu modo de entender, é você se sentir cidadão e saber de que melhor forma você contribui para o aprimoramento da luta contra a criminalidade no país, né? Porque não dá você ter conflito, polícia civil, polícia militar, guarda municipal, parece que cada um quer criar um nicho próprio e ter uma espécie de um poder dentro dessa condição e de reivindicação junto ao governo. E aí, eu acho que a população é que perde. Então, não sei se realmente, devido a esse antagonismo entre militar e civil, não é possível, ou se a gente poderia, assim, como foi colocado, criar uma terceira via nessa questão, né? Uma fusão que não fosse exatamente uma fusão no sentido de que todos deveriam ser militar ou todos deveriam ser civil, mas de acordo com a característica do trabalho policial ser aplicado uma determinada... Por exemplo, em outros países como na Inglaterra, os policiais andam desarmados. Com um apito. Mas existem grupos fortemente armados Sim. para intervir quando é necessário. Então, eu acho que a gente já está, com mais de 500 anos de história, com um pouco de inteligência suficiente para a gente produzir alguma coisa de mais adequado para a sociedade do século XXI. Agora, né? Para o nosso telespectador entender, você citou que país? Inglaterra. Eu dei um exemplo da Inglaterra, não que lá não haja crime. Sim, mas né? A Inglaterra, culturalmente, né, tá muito, acredito, como os Estados Unidos, está há muitos anos na nossa frente. Então eles ainda podem ter uma polícia ainda desarmada, mas como você citou muito bem, existem grupos de elite prontos para entrar em ação caso haja necessidade. Nos Estados Unidos tem a SWAT, etc. Agora, esse policiamento
Acontece porque eles também têm um respeito pela polícia. Sim. Não que lá não tenha violência. Quando tem, eles enfrentam de acordo com a proporção da força se faz necessária. Aqui no Brasil, o policial é respeitado? Opinião de vocês? Eu acredito que sim. Ele é respeitado até a página 28. Chega um certo grau, um conflito, aí eu acho que quando vai para o enfrentamento de igual para igual, aí eu acho que perde esse respeito um pouco. Mas ele é desrespeitado pela bandidagem, não pela sociedade. Eu acredito que a sociedade respeita, todo mundo tem o maior respeito. Mas no enfrentamento, até por uma série de questões, eu acho que perde esse respeito de que, olha, é um policial militar do outro lado. Muito pelo contrário. Há até uma certa de levar vantagem no conflito, porque é um policial. Então, armamento menor, né? Um armamento que não chega nem perto do armamento usado pelo criminoso, recurso parco, por exemplo, as viaturas deviam ser blindadas para proteger o policial, porque afinal de contas o policial está dando a vida ali para proteger a sociedade. O policial mal armado, né? Tem uma pistola, tem no máximo uma calibre 12, algumas metralhador, fuzil, acho que poucos. O policial ostensivo que faz a ronda diária... É só um revólver. É uma pistola .40 e... Quando atira, né? Os próprios fuzis das Forças Armadas, do Exército em particular, são antigos. É o antigo FAL. E os criminosos, ao contrário, com os armamentos mais modernos... De última geração. Exatamente, de última geração. E foi aí que eu quis colocar a pergunta. O respeito, porque antigamente eu acho que o criminoso tem que ter medo do policial, não ao contrário. O criminoso pode até enfrentar, mas ele, ao enfrentar, ele olha, eu vou chegar aqui nessa dividida e eu vou levar a pior, mas eu tô indo com a cara e com a coragem, porque o bandido... Até porque, anteriormente, né, o policial ele era muito melhor preparado do que o bandido. Hoje, salvo engano, é o revés. Nós temos um bandido bem preparado, um bandido pronto para o confronto, com sangue no olho, e um policial na defensiva por uma série de outras questões, por um armamento inferior, ou por medo da lei também, porque ele fala, pô, se eu... O policial que mata, ele é punido, né? Eu vou ser punido também, e vou talvez aí ser enquadrado num homicídio. Então tem uma série de questões legais também, que para o policial dificulta esse agir, dificulta esse enfrentamento que é necessário numa questão de segundos que ele tem o tirocínio de decidir se vai apertar o gatilho ou não. Uma evolução na questão da condição do policial passa por uma reforma do Código Penal, na tua opinião? Também. Eu acho que a lei tem que andar de mãos dadas com o que acontece no dia a dia. E hoje, infelizmente, eu como operador do direito, eu vejo que a lei está sempre atrasada, está sempre chegando depois. Então, a jurisprudência tenta, de alguma forma, adequar ao cotidiano, mas de longe consegue atingir esse objetivo. Você tem um exemplo assim para dar para o telespectador, para as pessoas terem uma... Então, recentemente o STJ, o Superior Tribunal de Justiça em Brasília, ele teve um julgamento assim que causa espanto, que é a respeito do porte de armas. O Superior Tribunal de Justiça ele julgou que o policial aposentado não tem o direito de portar arma. Ou seja, a arma como um instrumento do Estado, ele tem que devolver e não tem pode que devolver, ter... E ele não pode ter particular. Não pode ter nenhuma arma particular. Não foi lhe dado o direito de continuar a portar armas. Então, um policial que dedicou a vida durante 35 anos na corporação, encarou uma série de bandidos, prendeu, foi para o confronto, vai chegar na sua aposentadoria, segundo essa decisão da STJ, e o que vai fazer? Vai entregar a sua arma, seu distintivo, vai para casa e não vai poder mais andar armado. Um alvo fácil, né, Nelson Rodrigues? E nós sabemos a vingança que poderá sofrer disso. Né? Superior Tribunal de Justiça, a grosso modo, agora com essa notícia que o doutor Anderson colocou aqui para a gente, está fazendo uma grande injustiça com o policial que teve aí, ao longo da sua vida se dedicando à defesa da sociedade, né? E que no momento que é retirada a arma, ele pode ficar refém de qualquer marginal que no passado foi preso por ele, né? Ou até a sua vida ser colocada
em jogo naquele momento. Agora, qual o critério, qual o argumento que o STJ usou para entender que o policial aposentado, ou seja, hoje, terça-feira, ele está na ativa, amanhã, quarta-feira, ele se aposentou, ele tem que entregar a arma e fica à mercê de uma vingança do crime? O policial, talvez, é uma das poucas carreiras que, quando ele decide ser policial, ele vai morrer sendo policial, independentemente da aposentadoria ou não. E isso, para a bandidagem, também pensa do mesmo jeito. Não é porque, olha, ele aposentou, então ele não faz mais parte da polícia, ele não é mais o meu inimigo. Isso não existe. Continua sendo um inimigo, continua sendo um alvo fácil, principalmente quando está desarmado. E o argumento utilizado pelo STJ foi que, se lhe fora dado o porte de arma devido à função, ao terminar a função, lhe tira o porte. Então, essa foi a fundamentação utilizada nesse acórdão proferido pelo STJ. Mas agora, entidades, por exemplo, que representem os policiais aposentados não podem recorrer dessa decisão argumentando justamente isso que a gente acabou de colocar aqui, a facilidade com que o policial aposentado, ao entregar o único instrumento de defesa que ele tem, até porque ele, ao se aposentar também, não vai contar com aquela rede de colegas da ativa que estão sempre juntos, um acaba cobrindo o outro, que ele vai voltar para uma vida sem atividade na polícia, mas ele vai continuar, como a gente já falou aqui, sendo sempre um policial. Exato. Esse julgamento teve uma peculiaridade que o policial envolvido, no caso, um policial aposentado, foi preso por estar portando uma arma que não era de uso permitido. Uma .40, que era da Polícia Militar, tal, de uso restrito. E o que aconteceu? Ele foi preso e aí foi esse julgamento e que disse que, olha, não tem o direito de portar uma arma desse calibre. E aqui na nossa região nós temos... vira e mexe tem um policial aposentado sendo assassinado. Quer dizer, e ainda essa lei, esse acórdão já tem força de validade? Tá em vigor, porque foi o último julgamento. Claro, aí se algum interessado, o próprio interessado, recorrer ao STF, que é a última instância, pode ser modificado. Mas até então o que está valendo é essa decisão. Ou seja, é a senha para o criminoso saber, inclusive as pessoas sabem onde mora e tal, a senha para o criminoso matar um policial aposentado. Que beleza. Acredito que os juízes eles tenham escolta de segurança, não é? Carro blindado, não devem morar perto de algum lugar perigoso. Mas eu queria... É lógico, essa vulnerabilidade surreal essa decisão. É uma coisa, do meu ponto de vista, absurda, né? Totalmente absurda. Agora, o doutor Anderson, o policial aposentado, muito bem, ele como cidadão, ele não pode, já que ele teve um preparo anterior, ele não pode requerer o porte de arma como cidadão, como civil, para sua proteção? Até argumentando, já que ele teve todo um preparo, né, profissional para isso, quer dizer, ele está mais do que habilitado do que alguém que precisa fazer um curso no estande de tiro, ou passar por uma questão psicológica, etc. Ele já foi preparado a vida toda, né? Então ele, como cidadão, como civil, não teria essa condição? Teria. Na verdade, todos nós temos. O grande problema de você conseguir obter um porte de arma são os requisitos para chegar até lá. Que hoje, devido ao Estatuto do Desarmamento, a cultura instituída foi do desarmamento. E desarmar a população e o cidadão de bem, não o criminoso. Exatamente. Mas agora estão desarmando até a polícia, então. Sim, aí a gente fica perplexo e começa a suspeitar da onde saiu essa decisão. Não, eu até entendi a decisão, lógico, o raciocínio. O policial, por exemplo, poderia ter um porte especial. Ele, ao se aposentar, até em função do que você explicou, ele, por força de tudo isso que a gente já falou, ele poderia, por exemplo, ser submetido a um exame psicotécnico, psicológico. Olha, você está realmente em condição de continuar aportando, você de 6 em 6 meses vai ter que renovar, enfim. Sim. O Estatuto do Desarmamento já dá essa prerrogativa. Você tem que passar por uma série de, inclusive, avaliações periódicas, médicas, de insanidade, de tudo. Já tem todas essas avaliações. O problema é que são inúmeros óbices para que você não consiga tirar o porte de arma hoje pelo Estatuto do Desarmamento.
Tem até um projeto de lei também tentando agora, né, armar a sociedade, dar direitos, inclusive aos advogados de portar arma. Mas essa decisão vem de encontro hoje recentemente saiu num periódico em São Paulo uma pesquisa da sensação de segurança da população em relação às polícias. E pasmem, mais de 65% não confiam na polícia, tanto militar e civil. Então é um dado altíssimo, até porque as polícias são as linhas de frente, é aquela que você vai ligar, você é o primeiro socorro. Então, com essa sensação de insegurança que a população vem sentindo, eu acho que encontro todas essas manifestações que ocorrem, que ninguém entende. E a criminalidade está aí. Vem se organizando, vem... Cada vez mais ousada. Telespectadores, eu tenho que fazer um rápido intervalo. O TV Com Debate volta num instante. Até lá. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Eu venho convidar a vocês a assistir o programa Estrela Guia na TV, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 20 horas, com reprise aos sábados, às 14 horas. Nosso programa busca trazer à nossa sociedade muita informação sobre temas da atualidade, os mais variados possíveis. Com certeza você vai gostar de assistir ao nosso programa e esse é o nosso objetivo. Olá amigos, hoje vim falar do curso de auxiliar de veterinário da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, salas climatizadas, totalmente apostilado. Você que gosta de cão, gato, peixes e aves, ou até mesmo de uma cobra, de um escorpião, venha fazer parte da nossa família. Maiores informações, 32275770 ou pelo e-mail filete@filete.com.br. O sonho do João é se tornar um grande astronauta. Poder estudar o espaço, pesquisar os planetas, observar tudo o que existe no universo. E um dia, quem sabe, chegar à Lua. Mas para conquistar tudo isso, ele precisa passar por um grande desafio na Terra: o preconceito. Sem preconceito, tudo é possível. Respeite as diferenças. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa.
Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanucci, Avenida dos Bancários, 42. No mundo globalizado dos negócios, a informação tem valor estratégico. Programa Hora dos Negócios, inédito toda terça-feira às 10 da noite, com reprises aos sábados, meio-dia, aqui na TV Com. TV Com Debate já está de volta nesta terça-feira, discutindo, infelizmente, eu digo infelizmente, porque nós gostaríamos de estar aqui discutindo outros assuntos, senão a falta de segurança na nossa região. Eu hoje recebo o advogado criminalista Anderson Real e o comentarista Nelson Rodrigues. Senhores, eu queria saber primeiro do nosso convidado qual a avaliação que ele faz do Estatuto da Criança e do Adolescente em relação à violência. Você é contra ou a favor a redução da maioridade penal? Aí depois o Nelson também responde a mesma pergunta. Então, o que acontece é que hoje a história que é vendida para se baixar a menoridade no Brasil, ou para 16, ou para 14, para 13, seja qual for a idade, ela não é real. Então, os argumentos utilizados para a baixa dessa menoridade, dessa maioridade, não são reais. Não é com a lei que você vai num dia para a noite, que olha, nós vamos baixar a menoridade para 16 anos. E agora as pessoas, os menores, né, de 16, todos vão para o presídio comum, ou então vão ficar separados dos demais, até completarem 18 anos. Tudo bem. A partir de hoje, quantos presídios foram construídos para isso? O quanto o Estado se preparou? Então não tem esse planejamento que do dia para a noite os crimes vão ocorrer, vão continuar ocorrendo. Vai ser uma enxurrada. Então, você fala assim, olha, em alguns crimes vão baixar essa maioridade. Crimes hediondos, os crimes mais graves. Os crimes mais graves cometidos pelos menores, crimes hediondos, por sinal, 8%. Que são latrocínio e assassinato? Homicídio, estupro. Tráfico, 8%. Dos menores que estão hoje recolhidos na Fundação Casa, 8% cometeram esses crimes. A maioria dos crimes são roubo, furto, que são crimes que não são hediondos. Ou seja, esses menores não iriam para o presídio comum. Então, essa falsa ilusão que é vendida para a população de que, olha, vamos baixar a menoridade e tudo será resolvido, é uma balela. Não tem uma solução mágica. Isso é uma solução mágica que estão propondo, segundo é baixar por baixar. Para dar uma resposta para a sociedade. Mas não que vá realmente resolver ou diminuir a criminalidade. O que eu quero, e eu quero que me convençam com argumentos. Olha, tudo bem, vamos baixar a menoridade para 16, para 14, seja lá o que for. Mas por quê? Não simplesmente impor. Vamos escolher um número e vamos colocar lá e tudo bem. Que os menores hoje têm mais audácia, que os menores hoje praticam crimes, atos infracionais, tecnicamente falando, eu concordo, eu também vivo nessa sociedade e também sinto todas as aflições que qualquer ser humano sente. Só que, legalmente falando, eu não posso admitir, isso até porque a lei me dá respaldo, de que, olha, vamos simplesmente colocar 14 anos um menor dentro de um presídio misturado com os maiores, porque aí eu vou entrar com a minha experiência profissional. Vai sair pior. Vai sair pior. Não tenha dúvida disso. Por quê? Já tivemos, a própria lei de execuções penais já dá esse tratamento de, olha, vamos separar os presos mais perigosos dos não tão perigosos. E, de fato, de concreto, o que ocorre? Na prática isso não acontece. Não há essa separação, porque não existe presídio para tanta gente. Não existe espaço suficiente. Nem a política criminal voltada para a penitenciária, ela é quase nula. Então, nós não temos essa política voltada. Por quê? Porque preso não dá voto, porque
Porque se toda a população pensa, olha, nós vamos investir em penitenciárias, mas estamos precisando de hospitais, estamos precisando de trabalho, etc, etc. Então, existe também, eu acho que tem que ser dividido, né? Esse bolo tem que ser dividido, mas também tem que ser beneficiado com a política penitenciária. Porque, no final, isso vai se voltar contra todos nós. Nelson Rodrigues, vou colocar um pouquinho de gasolina nesse incêndio. Dizem as más línguas ou as boas línguas que o menor hoje no Brasil pode tudo. Pode estuprar, pode roubar, pode matar, só não pode trabalhar. Se for pego trabalhando com menos de 16 anos... Aí não pode. Vai para a cadeia, não pode. E aí, aproveitando a fala do Dr. Anderson, eu acho que nesse argumento que ele colocou, acho que falta uma coisa fundamental, que é a reinserção, principalmente do menor. Eu acho que o menor a gente ainda pode ter uma esperança maior em relação a uma ressocialização. A ele sair da vida e tomar um caminho correto. O preso mais velho, o preso que já está nessa vida há mais tempo, eu acredito, até pela falta de uma política de recuperação, do preso estudar, do preso ter uma possibilidade de se qualificar, até para ganhar um dinheiro dentro e ressarcir a vítima a qual ele prejudicou, acho que é uma saída. Se pegar um percentual do dinheiro e se dá para a família do preso, mas ele reparar também aquela família ou aquela pessoa que ele prejudicou, acho que tá dentro dessa política de melhora das condições. O que você acha? Não, eu concordo com o Dr. Anderson quando ele fala que não existe política. Na verdade, eu considero que não existe mesmo, na medida que o que é feito é estocar pessoas, né? Não existe uma política nacional no sentido da ressocialização. Não existe isso. As pessoas cometem os crimes, são estocadas em cadeias, que na verdade todo mundo já sabe essa história, verdadeiras fábricas de criminosos, né? Você entra praticando um crime, sai de lá já com pós-graduação e já inserido inclusive dentro de grupos criminosos organizados. Senão até para você nem existe lá, né? Você poder sobreviver naquele meio. Agora, também concordo que diminuir por diminuir não é uma política, né? Não é uma solução adequada. Eu entendo que um crime tem que ser tipificado. Então, independente da idade, como em outros países, a gente tem conhecimento, homicídio é homicídio para qualquer cidadão daquele país, independente da idade em que ele cometeu esse crime. Então, ele pode ter 12 anos, 13, 14, 30, 40, 50, 100 anos, cometeu um homicídio, tem que pagar por aquele crime de homicídio segundo a lei daquele país. Dependendo das circunstâncias, obviamente, né? Se foi um crime vai doloso, ser discutido, culposo. tudo vai ser discutido entre os advogados, o julgamento, etc. A importância da polícia investigativa para se apurar as devidas... Para isso tudo, precisa do quê? De um Estado que desenvolva uma política no sentido de aparelhar essas condições, né? Do cárcere, da ressocialização e do menor. Eu acredito que seria interessante, no sentido da ressocialização, como foi falado, separar esses presos e aumentar o tempo de internação. No caso de crimes menores, menos graves, né? Como esses que foram citados, pequenos roubos, pequenos usos de drogas, que hoje praticamente não se prende ninguém por esse motivo, mas separar e aumentar. Por exemplo, a Fundação Casa. Eu acho que o tempo de internação é pequeno. E não adianta só internar. Você tem que dar condições dessa pessoa se desenvolver. Saber se a família dele está... Provavelmente a família não vai... É uma família desestruturada. Então né? Tem um psicológico abalado. Você tem que dar condições para ele estudar dentro dessa internação, para ele se preparar, para voltar à sociedade com alguma coisa para oferecer para a sociedade, para ele e para a família. Tentar ressocializar. Ressocializar. O ECA permite isso, doutor? Sim, a previsão do ECA ela é bem... E perante essas casas de bem-estar do menor, que é a antiga FEBEM e tal, isso acontece bastante mesmo. Vai à escola, tem estudos, passa por psicólogos, acontece muito melhor do que nas penitenciárias para os adultos. Então, hoje em dia, né, você vê alguns menores, tal, eles têm oportunidade, aprendem lá alguma profissão, tal, e alguns acabam realmente Mas tem a reincidência, né? Sim, o índice de reincidência,
ele não é tão grande quanto os maiores. Ou seja, então se a gente fizer um estudo técnico, olha, a reincidência nos menores para as pessoas menores de idade, né, é menor do que com os maiores, dá a entender que tem uma solução. Se a gente investir um pouco melhor nesse menor, tal, a gente vai conseguir ressocializar. É muito mais fácil ressocializar um menor do que um maior. Mas eu acredito também, doutor Anderson, que o uso dos menores pelo crime organizado, hoje no Brasil, é grande. E o próprio menor tem essa consciência. Tem. Que se ele cometeu algum crime, que o máximo que vai acontecer é ele ficar 3 anos internado, se muito. Ele sabe que ele tem vários benefícios em relação... Ele não pode ser algemado, ele não pode ser mostrado na televisão, a imprensa não pode mostrar. Tem um menino em Praia Grande que ele já foi pego 13 vezes roubando, assaltando. E ele vai e volta, vai e volta. Quer dizer... acho que a sociedade pede uma resposta em relação a isso. Não, e tem o policial prende e ele já vai rindo pro distrito. Tem um menor, não sei se é em São Vicente ou em Praia Grande, que ele também já cometeu 13. Acho que é o mesmo. Acho que é o mesmo. Mas que ele gosta do perigo. Ele deu uma entrevista e disse que gosta do perigo. Então, mas ele não tem, ele é menor de 12 anos. Ele tem, e aí é um problema da lei, porque a lei fala o seguinte, que adolescente é de 12 até 18 anos incompletos. Então, abaixo de 12, criminalmente, ele não pratica nada. Ele está com a ficha limpinha. Não pratica nada. Mas então, a lei não tem como fazer nada. Então, tem que esperar ele completar 12 anos e aí, dependendo do crime, do ato infracional que ele cometa... Ato infracional, não é nem crime. E aí a gente vai de encontro ao que você falou. Você concorda com o que o Nelson falou, que independentemente da idade... o autor de determinado crime ele deve ser julgado de acordo com o crime, não relevando em consideração a idade? Então, o Brasil está preparado para isso? Exatamente. eu até concordo, porque é um planejamento que é feito até nos Estados Unidos, é assim, né? Dependendo do crime cometido, nós vamos fazer lá o estudo psicológico nele, vamos fazer um estudo criminológico, para dizer uma palavra mais, né, impactante. Aí eu vou te dar o exemplo realmente do que acontece no dia a dia. Para a progressão de regime, anos atrás, até 2008, era exigido o exame criminológico no condenado. O que era esse exame criminológico? Passava por psicólogos, que era para ele progredir de regime, sair do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. Então era uma condição para ele progredir. O que aconteceu? Devido à escassez de pessoas para fazerem esse exame criminológico, caiu por terra. Não mais é necessário esse exame. Então, aí a gente começa a perceber. Vamos fazer, então, um exame criminológico para aqueles adolescentes que praticaram crime para saber se no ato da conduta, eles teriam capacidade de entender o caráter ilícito do fato. Quem vai fazer esse exame? Psicólogos, psiquiatras. Não tem material humano para isso. Então isso deixa de ser feito. E aí como é que acontece a progressão de regime? 2 requisitos. O objetivo, que é o tempo, cumprimento, 1/6, e o subjetivo, que é o bom comportamento dentro da prisão. Que maravilha. Então, ou seja, a senha, mais uma senha dada. É mais um fato da falta de estrutura do Estado para resolver um problema grave da sociedade. Eu sempre vou bater nessa tecla porque eu acredito que é onde mais há falhas. A estrutura governamental, a estrutura do Estado. Não há investimento, porque as ideias, as leis são boas. O que falta realmente é investimento para que elas coloquem em prática. Por exemplo, doutor, criar aqui um caso fictício. Um sujeito comete um homicídio e é condenado a 12 anos, regime fechado. Passado quanto tempo ele tem direito a progredir? Se ele tiver o bom comportamento... E ele sendo réu primário, tendo bom comportamento, com quanto tempo ele está na rua? Então, se esse crime não for hediondo, tá? For crime normal, crime simples, 1/6 da pena ele cumprindo, em 2 anos ele já está no semiaberto. Que beleza, né? Veja, a nossa lei premia né, a violência. E também aquela história, a gente precisa que a sociedade tenha exemplos. Né? Bons exemplos. Né? Bons exemplos. Exemplos bons. Que saber que se você cometer determinado crime, você vai ter aquela pena. Integral. Né? E aí já é a primeira coisa que faz com que você pense 2 vezes antes de fazer algo. Né?
É lógico, tem as atenuantes, tem uma série de questões. Sim, tem aí os casos, técnicas, né? cada caso é um caso. Mas eu advogo essa ideia de que, independente de idade, o crime seja tipificado, né? Como exemplo para a sociedade, para que isso seja uma forma de impedir que seja massivo esse tipo de crime, né? E aí, doutor Anderson e Nelson, a gente vê, por exemplo, no caso da Suzane von Richthofen, que ela passa por uma junta, né? Ela está no presídio de Tremembé, junto com a Carolina Nardoni, que era casada, não sei se continua casada com o Nardoni, que jogaram a Isabela do prédio. Nesses casos, essa junta aparece, mas na maioria dos casos, a progressão de pena, por exemplo, dessa forma que você relatou. Dois requisitos apenas. E o preso sabe disso, né? Sabe. Ele tem... O preso conhece o Código Penal como ninguém, né? Não, tenta conhecer, né? Ele acha que conhece, mas em relação aos direitos dele penitenciário, com certeza ele sabe. Progressão, como é que faz, o que é necessário, quais os documentos... Você está bem instruído. E aí, doutor, como é que você teria, por exemplo, uma sugestão em relação a... Temos então que qualificar, ter essas comissões, ter esses profissionais para se melhorar a questão do controle da progressão da pena, por exemplo. E nos casos que, indulto de Dia das Mães, sujeito que a mãe já morreu, ele sai da penitenciária. Indulto do Dia dos Pais, o sujeito que não é pai, o pai já morreu, sai... O que acontece? Então, existe por trás de tudo isso, são aquelas lendas criminais que a gente fala. O indulto do Dia dos Pais. Na verdade, o indulto é um instituto previsto para quê? Para dar uma ressocialização, um contato com o preso da sociedade e ele depois retorna. Esse contato ele é feito aos poucos. Aqui no Brasil nós temos 4 oportunidades de saídas temporárias, que chama. O grande problema é o seguinte, que como essas saídas temporárias ocorrem no Dia dos Pais, no Dia das Mães, aí foi apelidado como indulto do Dia das Mães, indulto do Dia dos Pais, mas não tem nada a ver com o Dia dos Pais. Então aí fazem essa conotação com, mas ela nem tem pai, vai lá visitar o pai. Não, não é para isso. Na verdade é uma saída temporária para que ela fique lá o tempo necessário, 2, 3 dias, retorne ao presídio, para que ela tenha esse contato e isso, para a ressocialização, vai ajudá-la para quando ela sair definitivamente. Isso funciona porque a gente vê também muita notícia de percentual de presos que não volta para... Então, mas o grande problema é o seguinte, a quantidade de presos no Brasil é absurda. Então, se você pega uma média de 100 mil presos, tá, que saem em saída temporária, e se você fala assim, 10% não voltou, são 10 milhões de presos. É muita gente. Mas esse percentual de não retorno dos presos para a penitenciária é de 2 a 3%. Só que, claro, quantitativamente é muito grande. Até pela periculosidade de cada um, né? É muito grande, são muitos presos. Mas nós não podemos nos esquecer que a gente tem que partir da regra, não da exceção. Então, o restante, 97% desses presos, retornam para cumprir a sua pena. Por exemplo, de se cortar esse tipo de benefício seria um problema para o sistema prisional? Você acha que, olha, vamos ter uma medida radical aqui, a gente vai cortar essas saídas, isso prejudicaria o trabalho? Eu acredito que sim, porque, na verdade, todo esse sistema penitenciário, progressão de regime, saídas temporárias, já vem como direitos conquistados, não, mas direitos até previsto na legislação há muitos anos. Isso já vem importado, nos Estados Unidos é assim, em países latinos, não é nosso. Então, isso acontece em outros sistemas também. Então, eu acredito que é uma forma que é instituída aqui pela lei, que é a ressocialização. Claro que, na prática, como eu falei no início, a gente sabe que isso pouco acontece. Teria que criar uma nova forma, uma nova solução, porque essa já faliu. Só que, infelizmente, é essa que nós temos hoje. Então, vamos tentar ressocializar. Como? E aí tem essas regras de saídas temporárias, progressão de regime, tudo isso que a lei permite. Porque o que a gente vê é a sociedade cada vez mais aprisionada dentro de casa e o criminoso cada vez mais fazendo o que quer e o que bem entende.
Eu queria até aproveitar a presença do Dr. Anderson Guto e saber dele, até como professor universitário, como é que ele vê a questão da instituição de cadeias privadas, A privatização no nosso país. Não precisa privatizar tudo, podem-se fazer estudos com penitenciárias modelo, por exemplo? Podemos ter os dois sistemas, mas enfim, você acha que isso poderia contribuir ou não? E aí, antes de o senhor responder, teria que mudar a lei? Teria. Primeiramente, a lei não permite, né? Teria que ter parcerias público e privadas. Então, poderia ser feito por meio de uma PPP, então. Isso, poderia. Até por causa dessa estocagem de gente, né? Exatamente. Excesso de pessoas nas cadeias, etc. Que é um material humano ocioso, que pode ser usado... Porque apesar de criminosos, lá dentro eles também são muito maltratados. Sim. Tem o outro lado. Então tem o outro lado da questão. Como é que você vai ressocializar alguém que está sendo lá diariamente estigmatizado? O doutor Anderson vai dizer melhor do que eu, o Estado não pode tratar o criminoso da mesma forma que o criminoso trata as suas vítimas. Ele tem que se colocar acima do criminoso. Por isso que ele é o Estado. Ele é, inclusive, o preso está sob custódia do Estado dentro da penitenciária. É responsável por ele. E o pior, assim, a gente está falando de presos, de criminosos e tal, mas vamos falar de pessoas inocentes que estão aguardando o julgamento, que estão naquele limbo em que ele foi preso, está aguardando o julgamento e ainda não foi condenado. E lá na frente ele é absolvido. Só que ele acaba abraçando todo esse sistema que é corrosivo. E aí, obviamente, imagine a revolta dessa pessoa quando sai à sociedade, porque foi uma pessoa que foi inocentada pela justiça e passou por apuros, por condições degradantes lá dentro do presídio. Foi absolvido pela justiça, mas foi condenado pelo sistema. Pela sociedade, né? Aí cria-se aquela imagem, onde há fumaça há fogo, né? Então ele deve ter feito alguma coisa. E essa pessoa pode então sair da cadeia, passado aquele período inocente, pode se tornar um criminoso. Por conta dessa revolta do caso específico dele. Não, vários casos, né? Nós temos vários casos que, às vezes, a pessoa são presos temporários, né? Não existe condenação, ele está aguardando o julgamento e, ao final, ele é absolvido porque não tem provas ou até comprovadamente não foi ele que participou ou contribuiu para aquele delito. E o grande problema é a revolta interior, porque gera a injustiça. E é o que eu falo para vocês. A justiça, cada um pode sentir de uma maneira diferente. Que pode ser justo para você, pode ser diferente para mim. Mas a injustiça, essa todos nós sentimos iguais. Todos nós sabemos o que é uma injustiça. E essa a gente sente igual. Você é a favor da privatização dos presídios? Eu acredito que deve ter uma fiscalização grande do Estado em relação a essa privatização. É uma coisa nova, é uma coisa que vem sendo estudada, só que eu vejo muito mais problemas do que soluções. Eu vejo que o IBCCRIM, que é o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, ele já se posicionou efetivamente contra, porque já teve até alguns exemplos aqui no Brasil que foram totalmente ressachados. Então, eu ainda não tenho uma posição firmada, mas eu vejo assim, tudo que o Estado acaba delegando para o particular, no final, se não tem uma fiscalização efetiva do Estado, acaba desandando a coisa. E principalmente em relação a presos. Nós estamos falando de uma coisa que gera dinheiro, é rentável, é um investimento enorme e que realmente o Estado ele se perde muito com essa renda. Hoje o preso ele custa muito para o Estado. E talvez, por particular, não custasse tanto. Mas é uma questão a ser estudada. Você é a favor disso, Nelson Rodrigues? Da privatização, do APPP? Como é que você analisa? Como tudo que o Estado fez em relação ao sistema prisional no país não funcionou, né? Não tivemos uma resposta positiva de nada, só temos notícias ruins. Cada vez mais pessoas são presas. Cada vez mais. E os presídios continuam os mesmos. Alguns são construídos, né? Novos presídios, mas o sistema não muda. É a mesma coisa, né? Estocar criminosos. Então, isso não é solução para a sociedade. E nunca se prendeu tanto como agora. Então, eu não tenho uma posição fechada em relação a isso. Mas eu acho que, da mesma forma como esse instituto já se posicionou contra, né, deveria... a gente não pode, no meu modo de entender, se posicionar contra ou a favor sem uma experiência, né? É lógico, com as premissas da fiscalização. Se não somos bons em planejamento, se não somos bons em fiscalização, aí eu vou entender que é melhor que não. Mas também ficar do jeito que está, também não é solução. Agora,
alguma coisa tem que ser feita. Não é possível deixar como está e, né? Não é porque não dá voto que a gente não tem que resolver. Mas é uma questão que tem que resolver porque a sociedade acaba sendo refém daquelas pessoas que saem da cadeia revoltados, como o doutor Anderson falou, que talvez não seja ou não seria um criminoso em potencial, mas saindo de lá com essa condição acaba sendo utilizado pelo crime organizado, né? Que se o sistema fosse mais adequado não aconteceria isso, você diminuiria a quantidade de criminosos de alto risco. Só aproveitando, é só você fazer um paradoxo com o próprio cidadão comum. Se está difícil para o cidadão reconstruir a vida, conseguir a busca de uma oportunidade, imagine para um preso. Imagine para uma pessoa que ficou reclusa aí durante 2, 3, 4, 10 anos. Difícil. Mas aí, nesse caso da privatização, por exemplo, uma parceria com o Senai, com o Sistema S, por exemplo, com as prefeituras, com o governo do estado, claro, para se garantir para esse preso, obviamente, qualificado, monitorado, esse realmente passado pela comissão de avaliação, ó, esse está pronto para voltar à sociedade. Agora, a gente sabe que quando vai para a rua, a situação muda. Ele passa a ter as tentações com as companhias, ele não vai poder voltar ao mesmo local que ele frequentava quando ele cometia crimes, então ele tem que ir para o trabalho, ele tem que ter ele já tem que sair da cadeia empregado. Porque em geral ele não está preparado para o mercado de trabalho. Então... E esse caminho não existe hoje, salvo engano. Não existe. Quer dizer, o sujeito é colocado para fora da penitenciária e o que ele vai fazer hoje? O que ele vai fazer amanhã? Como sobreviver? O que ele sabe fazer? É roubar, é cometer crime. É se associar ao fulaninho que ele conhece que conheceu lá dentro. Exatamente, que vai poder fornecer uma arma para... Porque eles mesmos sabem dessa realidade. Ó, quando você estiver lá fora, a gente sabe que... Então você já pode conversar com o fulano, porque o cara já vai te auxiliar. Tem um negócio bom ali e tal. Então, é um círculo vicioso. Quer dizer. Que eu, discordando de você, com todo respeito, eu acho que dá voto. Porque esse preso vai voltar para a sociedade, vai voltar a delinquir, vai voltar a cometer crime. Então, se você investir ou privatizando ou criando alguma outra modalidade para se reinserir o preso, coibindo a criminalidade, com todo o rigor, com toda a dureza que o crime necessita do seu combate, aí a gente vai poder começar... Na verdade, o que eu quis dizer não dá voto é porque o gestor público, que são os responsáveis por essa questão, deveriam fazer exatamente isso que foi colocado aqui, para que ele possa parecer para a sociedade o trabalho que ele executou. E aí sim, se ele for um candidato, ele poder dizer para a sociedade de que forma trabalha, nesse sentido. Perfeitamente. Dr. Anderson Real, muito obrigado. Queria que você deixasse rapidamente, usando o seu poder de concisão, seu boa noite. Muito obrigado pela presença. Boa noite, Guto. Boa noite, Nelson. Eu agradeço muito ter a presença aqui, ter discutido, é um assunto que eu adoro, sou apaixonado pelo direito penal e estou à disposição sempre quando vocês chamarem de volta, quero voltar rapidamente. Será convidado. Nelson Rodrigues, muito obrigado pela participação. Boa noite, Guto, boa noite ao nosso brilhante convidado, Dr. Anderson, e boa noite ao telespectador do TV Com. Boa noite, telespectadores, muito obrigado pela audiência, o TV Com Debate volta amanhã ao vivo, um abraço, juízo e até lá.